É uma excelente noite, né? Porque nós estamos de noite hoje. Hoje o dia foi bem intenso, bem bom, mas graças a Deus nós estamos aqui. E hoje tem palavra também, né? A palavra, ela é um alimento que tem que ser constante, né? Eu gosto sempre de fazer a live pela manhã, mas hoje estava um pouquinho corrido, tinha algumas reuniões bem importantes. E aí a gente só conseguiu entrar agora. E aí, Márcia, tudo jóia? Então nós vamos para a leitura de Juízes 19, onde nós estamos falando aqui de um capítulo onde ele vem falando da decadência moral de Israel, né? Então, assim, onde eles começam a ficar perdidos, porque eles se afastam de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, tudo que está em nossa volta, ele desmorona. Pode até ficar durante um tempo, sabe? Estável, mas uma hora não vai existir, né? Então, nós sabemos que precisamos da presença de Deus, né? E tudo que a gente faz com sabedoria, com entendimento da palavra, né? A palavra é vida. Que Deus te abençoe. Amém? E olha só, essa palavra que a gente vai ler é um texto um pouquinho mais longo, certo? Mas ele fala da presença de Deus, que pode restaurar uma geração. Somente a presença pode restaurar. De tudo que você pode pedir, peça a presença de Deus, porque ela que dá sabedoria, ela que vai dar discernimento, ela que vai dar entendimento para você, sabe? Tudo vem da presença dele. Amém? Então vamos pedir ao Espírito Santo para fazer discernimento, para fazer essa leitura. É exatamente esse capítulo, eu acho, que a gente vê uma das cenas mais pesadas assim, da palavra. Vamos ler comigo? Espírito Santo traz discernimento sobre essa palavra e sabedoria para que nós possamos adentrar essa palavra e tirar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E diz assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme seu coração, e para tornar a trazê-la o seu moço, um par de jumentos, que iam com ele. E ele levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o sogro, pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que no 4º dia de manhã de madrugada ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te ainda que essa noite queiras passá-la aqui, e alegra-se o teu coração. Porém o homem se levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando no 5º dia pela manhã, a partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até declinar o dia, e ambos comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir, e ele, sua concubina e seu moço, e disse-lhe ao seu sogro, pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passe a noite. Eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás à tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou de frente ao Jebus, que é de Jerusalém, e com ele um par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, ali perto de Jebus, e tendo-se declinado muito de dia, disse o moço ao Senhor: vamos agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém, disse-lhe o seu Senhor: não se retiraremos a nenhuma cidade estranha, e não seja os filhos de Israel, mas iremos a Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos, e chegamos a um daqueles lugares, e passamos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam o sol, e lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, certo? E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem recolhesse a casa para lhe passar a noite.
E eis que um velho homem vinha à tarde no trabalho do campo, e era um homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim, uma das tribos de Israel, né? Então você entende aqui e traz clareza que nós estamos falando do mesmo povo, né? Mas o povo estava totalmente dissociado, certo? Então vamos lá, presta atenção. Levantando-se ele, pôs os olhos e viu o viajante da praça da cidade e disse ao ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor e ninguém há de que me recolha em casa. Todavia, temos palha e pasto dos nossos jumentos e também pão e vinho, e há para mim e para a sua serva e para o moço que vem dos teus servos, e de coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: paz esteja contigo. Com tudo que te faltar, fica a meu cargo. Então somente passei essa noite nessa praça. E levou a sua causa, deu pasto, jumentos, lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegres no seu coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu e disse-lhe: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que um homem entrou na minha casa, não façais essa loucura. Eis que a minha filha virgem, a concubina dele, vou-las tirarei fora, humilhai-as, e elas, fazei delas parecer aos vossos olhos. Porém, os homens não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, o homem pegou a concubina e lhe atirou para fora. E conheceram e abusaram dela a noite toda. Então, aqueles homens, eles foram, tiraram a concubina lá do levita, porque o levita ele é consagrado ao Senhor, né? Ele já estava ali numa prática que não era correta, porque ele tinha uma concubina, já não estava certo. E aí ele pega e tira aquela concubina e abusa dela a noite inteira, né? Aquele povo ali, né? E aí não quiseram ouvir, abusaram da concubina e dela a noite toda, e pela manhã, subindo a alva, a deixaram. E ao romper a manhã, veio a mulher e caiu à porta da cidade daquele homem onde estava o Senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa, saindo a seguir o caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te, vamos-no, porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, pôs no jumento e foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e espedaçou com o seu osso 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que via-se aquilo e dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram na terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai. Ou seja, ele despedaçou a concubina, espalhou em todas as tribos de Israel como um protesto. Gente, que cena forte. Eu não sabia nem que isso tinha na palavra, viu? Vou ser bem sincera pra você. Que coisa forte, né? Sangue de Jesus tem poder. Então, o primeiro ponto que a gente tira dessa palavra: o levita e sua concubina, espiritualidade rachada. Quando o coração se afasta de Deus, tudo desorganiza, a vida desorganiza. Por quê? Porque nós temos um entendimento espiritual que, se você não anda, né, de acordo com a palavra, de acordo com o Senhor, você acaba gerando em Deus, né, um afastamento. Né? O Espírito Santo, ele só habita em lugares de ordem, né? Segundo ponto: o pai da moça, hospitalidade exageradas, boas intenções sem sabedoria que causam problemas, né? E terceiro ponto: a escolha errada, que ele foi para Gibeá, sem hospitalidade, não era um povo amigo, não era parceiro, não eram pessoas que ele deveria andar. Quantas vezes você está em mesa que não são mesas que te honram, que vão dar hospitalidade para você, que vão ser mesas que vão te acolher, que vão estar do teu lado? Quantas vezes você senta em mesas que não são para você? Então, ele foi para um lugar que não tinha hospitalidade. E um estrangeiro age como um verdadeiro israelita. Ou seja, religião sem temor de Deus gera aparência, mas não tem caráter. Então, eram falsos, né, cristãos, né? Cristãos nessa época ainda não, mas assim, falsos, né, adoradores do Senhor. Porque Cristo vem depois aqui na passagem, né, após o Novo Testamento.
Em quarto ponto, a perversão dos homens de Beá. E a mulher, né, que era um símbolo. Essa concubina, eles meio que deixaram ela ao léu. Porque a mulher, ela é um símbolo que de fragilidade e que necessita de proteção. A mulher, ela não foi colocada de qualquer forma, mas o pecado já começou dele ter essa relação. Ele tinha uma relação que ele era para ser separado pelo Senhor e ele já tinha uma relação errada. Tinha uma concubina. Aí a concubina é tratada como por ele, de qualquer maneira, e ele não a protegeu, não cuidou, né? E aí o que aconteceu? Uma das cenas mais chocantes da palavra, onde ele pega, vê ela morta ali e faz um protesto, né? Dividindo ela ali e colocando pedaços, já pensou? Em cada tribo, que coisa forte. Então ele teve uma liderança covarde, né? Ele não se pôs, ele não cuidou dela ali. Por mais que fosse uma concubina, era uma mulher, né? Então, o que hoje a gente precisa ter clareza? Religião sem temor de Deus gera aparência, mas não caráter. Nós precisamos não somente ter uma religião, né, que nos aproxime de Deus, mas ter o caráter, ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém? Então, declare hoje comigo, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Sabe? Isso é muito forte para mim. Eu tenho muita clareza disso, porque o Senhor, Ele faz tudo de uma forma poderosa, sabe? E a gente precisa ter esse discernimento. Então, que hoje, sabe, a presença do Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, e que nós possamos adentrar nessa noite, tendo a certeza que o Senhor está conosco. Amém? E aí, eu vou ler um salmo para a gente concluir a palavra de hoje, certo? Que tem muito a ver com isso e o Senhor me deu hoje pela manhã. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, o qual dá o seu fruto, o seu tempo, e suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará, prosperará. Não são assim os ímpios, mas também são como moinha que o vento espalha. Por isso, o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, se afaste dos ímpios e continue no caminho dos justos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Lembrando que todas as nossas lives você encontra no YouTube e no Spotify. E tá o link na bio para vocês, tá? Então, obrigada. Sei que a minha live é sempre de manhã, mas hoje foi bem corrido, assim. Eu tinha uma reunião. Graças a Deus deu tudo certo. E eu gosto de fazer a live com calma, porque eu gosto de falar da palavra, eu gosto que a gente tenha tempo para deixar Deus trabalhar no nosso coração, tá bom? Então fica com Jesus, que Deus te abençoe. Nós vamos amanhã para Juízes 20. E Juízes vai até 21, né? Capítulo 21. E aí nós vamos entrar no livro de Ruth. Amo Ruth, amo Ruth. Amo. Olha, Ruth, esteja comigo todas as lives. Que é um dos livros assim, que eu amo. Amo Esther e Ruth, pra mim, amo. Tá? Então a gente vai estar entrando daqui a pouquinho em Ruth. Tá bem? Fique com Jesus, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja contigo. Márcio, ó, líder Titânio, top. Deus abençoe todos que entraram. Porque Deus é bom. Deus é bom. Fica com Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Viu? Beijo.